61. Copy System capítulo 601. Nami se junta voluntariamente ao autor. Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Na cela, Ina olhou para Nami com uma exasperação muda. Típica mentalidade de East Blue e de cidade pequena, sua visão de mundo é realmente pateticamente limitada. Embora Ina permanecesse em silêncio, Nami podia sentir claramente o desprezo que irradiava dela. O desdém era praticamente tangível. HMPH. Vocês, fuzileiros navais, são todos iguais, um bando de maçãs podres. Nami explodiu de repente, com a voz cheia de raiva. Ela estava irritada com o desprezo de Ina, mas isso também reacendeu antigos ressentimentos. O que você disse? Ina olhou furiosa para Nami. Estou errada? Vocês, fuzileiros navais, já estão todos na cama com piratas, de qualquer forma. As palavras de Nami transbordavam amargura. Pelo que Nami sabia, Alon tinha conexões com o capitão Nizumi, eles eram parceiros de negócios. Isso é calúnia. Ina não tolerará tais acusações. Ina tentou se levantar com raiva. Mas as algemas de pedra do mar drenaram suas forças. Ela não conseguia nem se levantar. Essa sensação de impotência fez o coração de Ina doer. Droga, Shin Uzumaki, absolutamente irritante. Calúnia. Eu tenho provas. Nami então contou a Ina sobre as negociações de Along com o capitão Nezumi, informações que ela descobriu por acidente. Nami já teve esperanças de que os fuzileiros navais expulsassem Along e salvassem a vila Kokoyazi. Mas então ela descobriu que até os fuzileiros navais estavam conspirando com ele. Ina cerrou os dentes. Ela não esperava que houvesse tantos traidores. Isso era uma mancha na reputação dos fuzileiros navais. Se Ina sair, ela fará aqueles fuzileiros navais pagarem. Mas assim que as palavras saíram de sua boca, a confiança de Ina evaporou. Dada a situação atual, de onde ela tirou coragem para fazer tais promessas? Ela ainda era prisioneira. Escapar já seria um milagre. Não, era impossível escapar. Ela não sabia se ficaria presa ali pelo resto da vida. Ah, por favor, você fala demais agora, mas será que consegue sair? Zombou Nami. Fala demais quando se está no mesmo barco que eu. Toque, toque, toque. Passos se aproximaram. A figura de Shin apareceu na prisão, e ele viu Nami e Ina conversando. Ver Nami confirmou, ela realmente havia se entregado a ele. Mas por que Nami estava em Logeton? Tanto faz. Os motivos dela estar ali não eram da conta dele. Traço. Shin Uzumaki. Solte Ina imediatamente. Ina gritou para Shin ao vê-lo. Não é impossível deixar você ir. O acordo é o seguinte, junte-se aos piratas cuja eu a libertarei. O que você diz? Shin disse a Ina com um sorriso fraco. Nos seus sonhos. Ina nunca se juntará a você, nunca se tornará uma pirata famosa. A teimosia de Ina era profunda. Os olhos de Nami brilharam levemente. Ela imediatamente gritou para Shin, que tal eu me juntar aos piratas cuja? Ladrão típico. Escória. Ina bufou diante da ânsia de Nami em participar, sua voz carregada de desdém. Nami ignorou completamente o desprezo de Ina. Ela não se importava com o que Ina dissesse. Naquele momento, Nami estava focada em se juntar aos piratas cuja. Se ela pudesse se juntar a eles, não precisaria mais temer a tripulação de Along. Ela poderia retomar a vila Kokoyazi abertamente. Shin ficou genuinamente surpreso. Ele queria que Nami se juntasse a ele, para se tornar sua navegadora. Ele não esperava que ela se voluntariasse antes mesmo que ele pudesse fazer a oferta. Ina lançou um olhar de desdém para Nami. Para ela, era basicamente impossível que Nami se juntasse aos piratas cuja. O motivo era simples, Nami estava muito fraca. Ina conseguia avaliar a força de Nami num piscar de olhos. Com habilidades tão patéticas, porque os piratas cuja aceitariam. Inúmeras pessoas queriam se juntar aos piratas cuja, mas quantas realmente conseguiram? Ótimo. Já que você quer se juntar a nós, isso me poupa o trabalho de perguntar. Shin assentiu calmamente. Você concorda? Simples assim? Nami arregalou os olhos, incrédula. Ela não esperava uma aceitação tão fácil. Tenho um favor a pedir. Nami hesitou por um momento, então declarou seu propósito. Seu verdadeiro motivo para se juntar aos piratas cuja, ela precisava da ajuda de Shin contra a tripulação de Along.
Para Nami, era uma questão de vida ou morte. Mas para Shin, era trivial. Uma equipe insignificante como a de Along poderia ser eliminada sem esforço algum. Concordar não significava nada para ele. Só os piratas de Arlong? Tudo bem, eu ajudo você a destruí-los. Shin assentiu calmamente. Nami ficou chocada ao ouvir isso. Ela não disse para destruir os piratas Arlong. Ela só queria que Shin ajudasse a recuperar a Vila Kokoyazi. Mas, pensando bem, destruir completamente a tripulação de Arlong era melhor. Mesmo que recuperassem a vila, Arlong poderia retornar para roubá-la mais tarde. A eliminação completa resolveria esse problema permanentemente. No entanto, Nami estava um pouco cética quanto à força de Shin. Embora Ina tivesse afirmado que ele era mais forte que a tripulação de Arlong, será que ela poderia confiar nisso? Arlong se gabava da superioridade natural dos homens-peixe, força 10 vezes maior que a dos humanos. Você realmente consegue lidar com os piratas Arlong? Nami perguntou a Shin. Seu tom inevitavelmente carregava alguma dúvida. Ah, você não conhece a reputação dos piratas cuja. Parece que nossa fama precisa ser trabalhada. Shin riu muito. Preocupado com ele lidando com Arlong? Sinceramente, qualquer um na nave dele poderia derrotar aquela tripulação inteira sozinho. Não pense que os homens-peixes são fortes demais. A força deles não é nada especial, disse Shin a Nami. Embora ele entendesse que ela ainda não acreditaria totalmente nele. Não importa. Assim que testemunhasse em primeira mão, ela entenderia. Gente pequena como Arlong não valia a pena mencionar. Se Arlong fosse realmente poderoso, não estaria escondido no East Blue. Em qualquer outro oceano, a força de Arlong seria ridícula. E você, Ina, não está mesmo pensando em se juntar aos piratas cuja? Nosso pacote de benefícios é excelente, Shin continuou a dizer a Ina. Ina jamais se rebaixará ao seu nível. Ina serve à justiça como fuzileira naval. Um dia, ela o arrastará para Impel Down, declarou Ina friamente. Tudo bem. Já que você é tão teimoso, não vou te forçar. Então fique aqui sozinho. Espero que não fique muito solitário. Sem dizer mais nada, Shin levou Nami embora. Copy System capítulo 602. Definindo o curso para a vila de Kokoyazi, Shin pegou Nami e saiu da prisão. Ina, deixada sozinha na cela, de repente se sentiu um pouco solitária. Antes, embora Ina estivesse incrivelmente irritada com aquela ladrazinha da Nami e mal quisesse falar com ela, pelo menos ela tinha companhia. Agora que Nami se fora, ela estava presa ali, sozinha, novamente. Mesmo que eu fique presa por toda a vida, Ina nunca sucumbirá e se tornará uma pirata. Ina fez um voto. Resta saber se ela finalmente engoliria aquelas palavras. Afinal, ninguém escapa da lei universal das inversões irônicas. Nami seguiu Shin, seus olhos percorrendo todos os lugares, absorvendo a opulência do navio. Tão luxuoso, imagino quanto dinheiro eles têm a bordo. Pensando em dinheiro, os olhos de Nami imediatamente se transformaram em símbolos de berri. Ela não conseguia evitar, amar o dinheiro era da sua natureza. Desde a infância, ela queria economizar dinheiro para comprar a Vila Kokoyazi, então desenvolveu o hábito de gostar de dinheiro. Esse hábito era permanente agora e dificilmente mudaria. O que você acha? A voz de Shin despertou Nami de seus devaneios financeiros. Ela ficou tensa por um momento antes de relaxar. Ela já havia se juntado aos piratas cuja nada de ruim lhe aconteceria agora. É incrível, o melhor navio que já vi, admitiu Nami com um sorriso. Se o navio não parecesse tão impressionante, ela não teria tentado roubá-lo. É claro que, em vez de roubar com sucesso, ela acabou sendo capturada. Você é realmente a primeira pessoa corajosa o suficiente para roubar da minha nave, Shin mencionou para Nami. Você não está guardando rancor por isso, está? Nami perguntou nervosamente. Se eu guardasse rancor por isso, não teria deixado você se juntar a nós. De agora em diante, você é o navegador dos piratas cuja. Shin nomeou diretamente Nami como navegadora. Ah! Nami o encarou, surpresa. Tornar-se navegadora lhe caía perfeitamente bem, mas ele parecia já saber tudo sobre ela. A propósito, capitão, seu nome é Shin Uzumaki? Nami perguntou. Ela ouviu isso de Ina. Honestamente, no mundo de One Piece, seu nome se destacou como particularmente incomum.
Isso mesmo. Pode me chamar de capitão ou simplesmente usar meu nome. Não ligo para formalidades, disse Shin. Certo. Observando Shin, Nami sentiu que seu novo capitão parecia bem tranquilo. Suas preocupações persistentes evaporaram completamente. O que Nami não percebeu é que a natureza tranquila de Shin era seletiva. Ele não era acessível a todos. Confundi-lo com um sujeito fácil seria um erro grave. Em que direção fica a sua cidade natal? Shin não conhecia o East Blue e não tinha cartas de navegação. Ele não sabia a localização da Vila Kokoyazi. Devo desenhá-lo? Não me sugeriu. Esqueça. Você pilota a nave, agora você é o nosso navegador. Shin balançou a cabeça levemente. Desenhar mapas levaria muito tempo. Melhor deixar a Nami cuidar da navegação diretamente, já que ela já era navegadora. Mas primeiro, conheça a tripulação. Traço. Shin trouxe Nami para o convés. Ao ver a garota o seguindo, ouvi e os outros trocaram olhares curiosos. Por que você trouxe esse pequeno ladrão? Robin perguntou a Shin. Droga. Porque todo mundo me chama de ladrão. Nami ficou furiosa, mas não conseguiu contestar a acusação. Porque ela realmente era uma ladra, não havia como negar esse fato. Ela é a pessoa que eu estava procurando. De agora em diante, Nami é nossa navegadora. A navegadora anterior pode cuidar de outras tarefas. Shin anunciou para Hancock e os outros. Após sua declaração, Hancock e Robin estudaram Nami com intensa curiosidade, fazendo-a se contorcer desconfortavelmente. Eu me pergunto o que há de tão especial nela. Robin refletiu. Você verá por si mesmo em breve. Nami tem um talento especial para navegação, mesmo sendo inexperiente. O sonho de infância de Nami era mapear o mundo inteiro. Ela era apaixonada por cartografia desde pequena. E foi exatamente por causa de sua habilidade natural que a Long explorou, forçando-a a desenhar cartas náuticas para sua tripulação. Vendo quase todos a encarando com dúvida nos olhos, Nami sentiu sua frustração aumentar, mas manteve a boca fechada. Sabia que só havia uma maneira de fazê-los engolir suas palavras, provar seu valor por meio de suas próprias habilidades. Traço. Depois, eles partiram para a Vila Kokoyazi. Shin pediu a Califa que mostrasse o local a Nami para que ela se familiarizasse com o Pluton. Como ela se juntou aos piratas Kuja, ela precisava conhecer o navio. Sob a orientação de Nami, eles começaram a navegar em direção à Vila Kokoyazi. Shin também explicou a Hancock e aos outros por que estavam indo para a Vila Kokoyazi. Após ouvirem seus motivos, nenhum deles se opôs. Nami agora fazia parte da tripulação dos piratas Kuja. Qualquer problema que ela enfrentasse também era problema deles. Quando se tratava de problemas como esse, eles naturalmente tinham que ajudá-la a resolver. Então ninguém levantou objeções. Todos concordaram em ir para a Vila Kokoyazi e lidar com a Long de uma vez por todas. Nami ficou profundamente tocada. Ela tinha acabado de se juntar à tripulação, mas eles já estavam dispostos a lutar suas batalhas. Irmãs mais velhas, a Long é muito forte. Nem espadas podem machucá-lo, disse Nami a Robin e aos outros. Embora recém-conhecidos, eles rapidamente se tornaram familiares. Nami queria alertá-los sobre a força assustadora de Along para evitar ferimentos. Espadas não podem machucá-lo. Eu gostaria de vê-lo tentar bloquear minha lâmina, disse Hancock, desdenhosamente. Um pequeno pirata do East Blue, quão forte ele poderia ser? Depois de perguntarem por aí, descobriram que a recompensa de Along era de apenas 20 milhões de Beli. Com uma recompensa tão miserável, sua força tinha limites. Na verdade, as habilidades de Along justificavam uma recompensa um pouco maior, mas mesmo assim, o aumento seria mínimo. Não se preocupe. Você está subestimando seriamente suas irmãs mais velhas. Ouvia deu um tapinha na cabeça de Nami, tranquilizando-a. Acho que chamar você de irmã mais velha da Nami é um pouco exagerado, considerando sua idade real. Antes que Shin pudesse terminar a frase, um raio atingiu. Ouvi agora o encarava com fúria gélida nos olhos. Brincadeira. Não fique bravo. Shin pigarreou rapidamente e falou novamente. Desta vez, ficou claro que ele havia irritado ouvia. Não, ela estava definitivamente irritada. Falando em idade, não deveríamos falar dela? Ela viajou no tempo de 800 anos atrás. Ouvia desviou o olhar para Matsuki Toki. A Matsuki Toki ficou chocado ao ouvir isso.
Ei, eu estava assistindo ao drama. Sou um espectador inocente, por que me arrastar para isso? Copy System capítulo 603. Recompensa de 6 bilhões de frutas vermelhas. A Matsuki Toki lançou um olhar furioso para ouvir. Claro, ela havia viajado no tempo de 800 anos atrás, mas isso não significava que tivesse vivido por 800 anos. Entretanto, após considerar sua força, a Matsuki Toki percebeu que provavelmente não era páreo para ouvir, então desistiu de discutir. Esta é a Vila Kokoyazi. A velocidade incrível da Pluton os levou ao seu destino no que pareceram meros instantes, deixando Nami completamente atordoada com as capacidades da nave. A jornada que deveria levar dias foi comprimida em horas. Ter um navio que pudesse navegar tão rápido era simplesmente inimaginável. É muito ruim, não é? Nami abaixou a cabeça, envergonhada. A Vila Kokoyazi era de fato empobrecida, com seus prédios marcados pelo abandono e pelo desespero. Antigamente, era um lugar modesto, porém confortável, nunca rico, mas decente o suficiente para que pessoas honestas pudessem sobreviver. Tudo mudou quando Alon chegou, e sua sombra se espalhou pela vila como uma maldição. Sob o domínio férreo do pirata ganancioso, a comunidade mergulhou cada vez mais fundo no abismo da pobreza. Vocês querem ir ver a cidade natal da Nami conosco? Shin virou a cabeça e perguntou a Hancock e aos outros. Já que é a cidade natal da Nami, é claro que temos que vê-la, ouvi e assentiu. Hancock, Robin, Amatsuki Toki e Califa seguiram Shin até a Vila Kokoyazi. Momozaji permaneceu no navio. Shin estava bastante à vontade com ela. Ele não tinha medo de que ela deixasse Ina ir, pois sabia que ela jamais faria isso. Ele acreditava nela. Nami, você voltou. O xerife da aldeia, Genzo, cumprimentou-o, com seu rosto marcado pelo tempo, um mapa de cicatrizes que lhe conferiam uma aparência inconscientemente assustadora. Cada marca contava uma história de sobrevivência. Essas feridas foram esculpidas em sua carne 8 anos atrás pela tripulação de Arlong, uma lembrança permanente do dia em que sua liberdade morreu. Sim, estou de volta. Nami deu um grande sorriso para Genzo. Ao ver seu sorriso autêntico, Genzo congelou momentaneamente, como se estivesse testemunhando algo milagroso. Ele não via Nami sorrir com tanta alegria assim será uma eternidade. Desde a chegada de Along, sua sombra escura havia sido projetada, mesmo quando Nami sorria, ela sempre fora uma máscara, forçada e vazia. Genzo conseguia ler a diferença como um livro aberto. Eles são seus amigos. O olhar de Genzo se voltou para Shin e os outros, seus olhos cheios de dúvida. Sim, você pode nos considerar amigos da Nami. Shin colocou a mão na cabeça de Nami e a esfregou suavemente. Nami ainda usava o cabelo curto e prático, fofo à sua maneira, mas Shin conseguia imaginar como ela ficaria deslumbrante com cachos soltos. Ele teria que sugerir que ela o deixasse crescer mais tarde, quando a crise atual tivesse passado. A propósito, Nami, os homens-peixe dos piratas de Along vieram antes. Parece que eles estavam procurando por você, disse Genzo para Nami. Se possível, seus amigos devem partir rapidamente. Essa é a atitude mais sensata. Você entende melhor do que ninguém. A tripulação de Along não poupará forasteiros. Genzo suspirou e disse. Olhando para Nami, a culpa brilhou em seus olhos como um raio. Ele sabia exatamente o fardo impossível que ela carregava sobre aqueles ombros jovens. Infelizmente, não conseguiu evitar. Contra os capangas de Along, Genzo era menos que impotente. Ele era irrelevante. Está tudo bem. A vila não viverá mais sob a sombra de Along, disse Nami, cerrando os punhos. Tudo bem, Genzo, vou levar meus amigos para casa primeiro. Nami acenou para Genzo e não conversou mais com ele. Venha, vamos para minha casa. Eu tenho uma irmã. O rosto de Nami exibia um sorriso. Sua irmã Nojiko não tinha laços de sangue, mas detalhes tão triviais nunca importaram para nenhuma delas. No caminho sinuoso até a casa de Nami, os moradores que a avistaram imediatamente se espalharam como pássaros assustados, desaparecendo em portas e becos. Um vislumbre de perda brilhou inconscientemente nos olhos de Nami. Seu trabalho para Long havia envenenado sua reputação na vila como uma doença contagiosa. Com exceção de Nojiko e Genzo, que haviam como a filha que ele nunca teve, os outros moradores não queriam nada com a traidora no meio deles. Aos olhos deles, ela estava conspirando com os piratas de Along.
Irmã, estou de volta. Nami gritou com uma alegria forçada. Logo, sua irmã de cabelos azuis emergiu de sua modesta moradia. Ver Nami trouxe uma alegria imediata e descomplicada ao rosto de Nojiko. Sua irmã estivera ausente por tanto tempo que a preocupação se tornara uma companheira constante de Nojiko. Nami, você está bem? Nojiko perguntou a ela. Ela sabia do plano desesperado e impossível de Nami para resgatar a vila das garras de Arlong. Mas Nojiko duvidava. Não, ela sabia que Arlong jamais honraria qualquer acordo. Piratas raramente cumprem sua palavra, e Arlong era pior do que a maioria. Oh, quem são eles? A atenção de Nojiko se voltou para o grupo impressionante de Shin. Amigos da Nami? A ideia parecia quase impossível. Nojiko, elas são minhas amigas. Nami deu um grande sorriso e não disse suas verdadeiras identidades. Não faz sentido aterrorizar Nojiko com conversa sobre 4 imperadores e poderes que abalam o mundo. Depois disso, eles chegaram à casa de Nami. Embora ela tivesse ganhado muitas frutas sozinha, a casa ainda parecia modesta. Ela havia economizado quase tudo. Àquela altura, ela já tinha quase 100 milhões de frutas reservadas. Após uma breve pausa repleta de conversas forçadas, Shin cruzou o olhar com Nami e fez um sinal. Eles partiram para seu verdadeiro destino, o Parque Arlong. Arlong Park, aquele monumento à supremacia dos homens-peixe, onde o tirano reinava com toda a sua equipe de bandidos e monstros. Traço. Está tudo bem mesmo? Nami estava um pouco nervosa no caminho para o Parque Arlong. Shin conseguia lê-la como um livro aberto. Na mente traumatizada de Nami, Arlong pairava como um demônio invencível. Embora Shin o descartasse como algo insignificante, a perspectiva de Nami fora moldada por anos de medo. Seu terror por Arlong era profundo, gerando dúvidas persistentes sobre a capacidade de qualquer um de derrotá-lo. Nami, não nos subestime. Um lixo como Arlong nem merece a atenção pessoal do Capitão Shin. Califa ajustou os óculos com precisão praticada, seu tom de voz prosaico. Tudo bem, não tem como voltar atrás de qualquer maneira. Além disso, mesmo que eu conseguisse todo o dinheiro, Arlong jamais honraria nosso acordo. Nami já acreditara nisso antes, quando a juventude e a ingenuidade ainda coloriam seu mundo. Mas vivenciar as lições cruéis da realidade abriu seus olhos à força. Ela sabia que, mesmo que conseguisse 100 milhões de frutas, Arlong jamais a libertaria, nem a vila. Naquela época, ela simplesmente não tinha outras opções a que se agarrar. Deixa eu colocar isso em perspectiva, Nami. Você tem alguma ideia de qual é a recompensa do Shin? Robin interrompeu de repente, com um timing calculado. Diante da pergunta de Robin, a confusão tomou conta do rosto de Nami. Ela não fazia ideia de qual era a recompensa de Shin, então se virou para Robin com olhos curiosos. Afinal, uma recompensa geralmente refletia a força. Quanto mais forte o pirata, maior o preço por sua cabeça. 6 bilhões de frutas vermelhas. Começando a entender a diferença astronômica entre ele e Arlong. Copy System capítulo 604. Pelo menos ele é bonito. Ao ouvir a generosidade de Shin, o mundo inteiro de Nami parou. Será que seus ouvidos estavam pregando peças? 6 bilhões de frutas vermelhas, seria mesmo possível? Instantaneamente, seus olhos passaram por uma transformação familiar, transformando-se em símbolos brilhantes de frutas vermelhas, movidos por pura avareza. Você não está pensando em tirar minha cabeça para trocar por dinheiro, está? Shin foi encarado por Nami e não pôde deixar de perguntar a ela. Conhecendo a personalidade de Nami intimamente, esse pensamento certamente lhe passou pela cabeça. Dada sua obsessão patológica por riqueza, tais ideias mercenárias lhe vinham naturalmente. A recompensa de 6 bilhões de frutas vermelhas de Shin era um fato legítimo, superando até mesmo a avaliação final do lendário rei pirata Roger. Seu preço astronômico foi conquistado por meio de atos que abalaram os alicerces do mundo, destruir Enies Lobby e executar dragões celestiais impunemente. Os assassinatos do dragão celestial, em particular, haviam enviado sua recompensa à estratosfera. Embora Shin não tivesse pessoalmente desferido os golpes fatais, a fúria do governo mundial recaiu diretamente sobre seus ombros. E havia também os medos mal disfarçados dos 5 anciões. Se lhe pedissem para nomear seu maior pesadelo entre os poderes dos mares, Shin estaria no topo da lista sem questionamentos. Barba Branca. Uma relíquia magnífica de tempos passados.
Esta nova era já havia passado por seu navio ancorado. Embora ele ainda fosse um dos 4 imperadores, todos sabiam que ele havia caído. Quanto a Kaido, se Big Mom ainda respirasse, os 5 anciões poderiam perder o sono por causa de sua potencial aliança. Unidos, eles representariam uma ameaça catastrófica. Mas Big Mom jazia fria em seu túmulo, eliminada por Shin. Kaido sozinho representava um perigo administrável, problemático certamente, mas controlável. Um imperador poderia ser dominado por meio de estratégia cuidadosa e força esmagadora. Os fuzileiros navais possuíam poder suficiente para derrotar Kaido usando apenas recursos internos. Envie os 3 almirantes, juntamente com Garp e Sengoku, em um ataque coordenado, até a criatura mais forte se curvaria. Mas Shin Uzumaki permaneceu uma equação com muitas incógnitas. Seu poder avassalador desafiava a doutrina militar convencional. Então eles inflaram sua recompensa a alturas absurdas, esperando desesperadamente que algum tolo tentasse cobrá-la. Bem, os 5 anciões queriam principalmente pintar um alvo nas costas de Shin. Uma recompensa de 6 bilhões levaria até os piratas mais cautelosos a sonhos tolos. Embora poucos ainda buscassem seriamente este prêmio impossível, o mundo inteiro compreendeu esta verdade fundamental: essa recompensa jamais seria reivindicada. Se os outros 4 imperadores juntos não conseguiram derrotá-lo, que esperança os piratas menores tinham contra o imperador mais forte? Mas voltando ao momento presente, ao saber da incompreensível generosidade de Shin, as dúvidas persistentes de Nami evaporaram como a névoa da manhã. Uma recompensa de 6 bilhões de frutas era quase inimaginável. Com uma força dessas, derrotar a Long não deveria ser problema, certo? Você parece bem magra. Como conseguiu uma recompensa tão absurda? Nami não conseguia conter sua curiosidade ardente. Principalmente porque Shin não parecia o tipo de homem que irradiava força e poder. Ele não tinha o porte de um tanque nem nada. Geralmente parecia bem inofensivo, então Nami sempre duvidou de quão forte ele realmente era. Afinal, todas as pessoas poderosas que ela conheceu antes eram brutamontes intimidadores que pareciam capazes de arrancar sua cabeça se você olhasse para elas de forma errada. Nunca julgue o potencial de combate pela aparência física. Essa é uma excelente maneira de encontrar uma morte prematura. Shin deu a lição com sabedoria paciente. Aparências significavam menos que nada em seu mundo. Se físicos intimidadores fossem sinônimo de poder, as tribos gigantes governariam sem contestação. No entanto, muitos indivíduos de aparência comum poderiam destruir exércitos gigantes inteiros sem esforço algum. Além disso, Shin não tinha uma aparência exatamente comum, no mínimo, ele possuía uma beleza impressionante. Em termos de estética pura, Shin sentia-se confiante em alcançar o ápice. Essa autoconsciência surgiu naturalmente. Este é o Parque Arlong. Olha, ali estão os homens-peixe, disse Nami a Shin. Conheço bem homens-peixe, obrigado. Além disso, a própria Shirauzi é uma sereia. Shin olhou para Nami com leve exasperação. Shirauzi é uma sereia. Nami tinha ouvido histórias sobre sereias. Elas não deveriam ter caudas de peixe. Por que Shirauzi parecia completamente humano? Nami olhou fixamente para a garota de cabelo rosa que caminhava ao lado de Shin, procurando por qualquer sinal de sua suposta natureza aquática. Uma sereia normal definitivamente não conseguiria perder a cauda na idade de Shirauzi. Sereias comuns tinham que esperar até os 30 anos para se transformar. A única razão pela qual Shirauzi conseguiu transformar sua cauda de peixe em pernas foi por causa da ajuda de Shin. Sem ela, nem mesmo ser uma princesa sereia teria importância. Ela ainda teria que esperar até os 30 anos, como todo mundo. Meu rabo de peixe já virou pernas, disse Shirauzi para Nami com uma expressão adorável. Naquele momento, Shirauzi era, na verdade, vários anos mais novo que Nami. Então é assim. Nami sentiu com uma compreensão recém-descoberta. Ela tinha aprendido algo hoje. Aparentemente caudas de sereia podiam se transformar em pernas. Na verdade, apenas as sereias fêmeas possuíam essa capacidade de transformação. Os machos permaneciam com cauda permanentemente por toda a vida, como a forma do rei Netuno demonstrava claramente. Shirauzi é da realeza, princesa do reino Ryugu, Shin mencionou com orgulho casual. A expressão de Nami ficou completamente inexpressiva. Onde, em todos os 4 mares, ficava o reino Ryugu?
Ao ver seu rosto completamente confuso, Shin percebeu que ela não teria nenhuma referência para tal informação. Viver isolada no Eastblue limitava severamente a base de conhecimento de alguém. Ela nem sequer reconhecia o nome dele, quanto ela poderia saber realisticamente sobre o resto do mundo. Traço. Ora. Se não é a pequena Numi. O chefe Along estava te procurando mais cedo. Uma voz estranhamente familiar interrompeu quando vários homens peixe avançaram com arrogância, seus movimentos irradiando uma ameaça casual. Vamos pular essa postura tediosa. A mão de Hancock encontrou o punho da espada com facilidade praticada, desembainhando e golpeando em um movimento fluido. A energia da espada rosa irrompeu de sua lâmina, rasgando a própria terra enquanto corria em direção aos homens-peixe que se aproximavam com intenção letal. Os dois homens-peixe morreram antes que suas mentes pudessem processar o perigo, com os corpos completamente cortados ao meio. Gole. Não me engoliu em seco, a garganta subitamente seca como o deserto. 50 metros de distância, e Hancock os havia executado com um único golpe casual? Além daquela energia rosada, seria aquela aura lendária de espada que ela só ouvira falar em histórias. Hancock conseguia mesmo projetar pura força cortante através do ar? Não fique tão chocada. Isso mal se qualifica como um aquecimento, observou Shin, notando com diversão o espanto dela, boquiaberta. De fato, representou o mínimo de esforço possível. Apenas 2 insignificantes homens-peixe foram eliminados, com Hancock mal se esforçando. Se ela tivesse canalizado o poder real naquele ataque, um único golpe teria rasgado a terra e dividido todo o parque Along em ruínas espalhadas. Testemunhar esse nível de destruição pode deixar Nami catatônica de pura incompreensão. Na verdade, você pode desenvolver poderes semelhantes algum dia. Ouvia deu um tapinha caloroso e encorajador no ombro de Nami. Diante das palavras otimistas de Ouvia, Nami balançou a cabeça em negação imediata. Ela nem sonhava em possuir um poder tão avassalador. Além disso, força bruta nunca fora sua ambição ou foco. Copy System capítulo 605. Raiva impotente 2 pequenos a menos, mas o evento principal ainda não apareceu. Vamos enviar um convite à altura. Só lembre-se de não matar o Along. Shin gesticulou significativamente para Hancock. Compreendendo sua intenção, Hancock ergueu a lâmina mais uma vez. Este golpe não seria o gesto trivial que despachara 2 homens-peixe momentos antes. Um golpe de espada com dezenas de metros de comprimento rasgou o parque Along, dividindo o complexo perfeitamente ao meio. Vários homens-peixe pereceram instantaneamente sob a energia devastadora. Gole. Não me engoliu em seco novamente, com a mente em polvorosa. O poder absoluto em exibição desafiava a compreensão. Um golpe de espada havia dividido todo o complexo. Que tipo de força era essa? Não é de se espantar que Shin tenha chamado a demonstração anterior de brincadeira de criança. Comparado a este ataque devastador, o golpe anterior não passara de um exercício de aquecimento. Mas o poder demonstrado agora parecia além da capacidade humana. Hancock era mesmo humano. Felizmente, Hancock não percebeu as especulações internas de Nami. Se soubesse o que a garota estava pensando, Nami teria enfrentado consequências severas. Quem é? Um rugido furioso irrompeu, a voz enfurecida do próprio homem-peixe Along. O enfurecido Along rompeu, brandindo uma lâmina serrilhada chamada Kiribashi em suas mãos palmadas. Ver Along desencadeou ondas do medo no coração de Nami. Tendo testemunhado seus métodos brutais em primeira mão, ela não conseguiu suprimir totalmente seu terror, apesar de encontrar aliados poderosos. Foi exatamente por isso que Shin ordenou a Hancock que poupasse a vida de Along. Sua navegadora precisava superar seus medos adequadamente. E o método? Deixe que o próprio Along forneça terapia. Ao contrário da história original, onde Along apenas enfrentava a prisão, Shin não tinha a intenção de demonstrar tal misericórdia. Criaturas como essa não passavam de desastres ambulantes, era melhor eliminá-las completamente. A abordagem dos fuzileiros navais em relação aos piratas sempre foi excessivamente misericordiosa. Em vez de executar criminosos perigosos, eles geralmente os aprisionavam em Impel Down. Até mesmo Shiki, o Leão Dourado, foi aprisionado em vez de executado após a captura. O raciocínio dos fuzileiros navais permaneceu incompreensível. Eles nunca consideraram as consequências se esses piratas cruéis escapassem.
Talvez o excesso de confiança os tenha cegado, fé absoluta de que ninguém conseguiria escapar da prisão subaquática. O futuro lhes ensinaria lições amargas quando Barba Negra orquestrou uma fuga em massa, libertando inúmeros criminosos poderosos de volta ao mundo. Os olhos injetados de sangue de Along fixaram-se no grupo de Shin com intenção assassina. Ao avistar Nami, suas pupilas se contraíram antes de revelar uma antecipação cruel. Nami, você os trouxe aqui. Ousa me trair? O olhar cruel de Along perfurou Nami. Trair você? Que engraçado. A Nami agora pertence aos piratas cuja. De joelhos, peixe. A risada fria de Califa cortou o ar. Piratas cuja. O nome lhe pareceu frustrantemente familiar, pairando além da lembrança. Ele sabia que o tinha ouvido em algum lugar, mas onde? Definitivamente não era uma equipe do East Blue. Along conhecia intimamente todos os poderosos daquelas águas. Com sua recompensa de 20 milhões, Along reinava como o mais forte do East Blue. Seu rival mais próximo era Don Krieg, o autoproclamado governante destes mares. Não que Along respeitasse Krieg. Corria o boato de que o tolo planejava desafiar a Granline. Se ele já havia partido, ainda não se sabia. Com aquela força patética, indo para Granline, o desprezo de Along era profundo. Será que essas pessoas também são da Granline? Along murmurou internamente. Mesmo reconhecendo essa possibilidade, a arrogância de Along se recusava a ceder. Sua extrema autoconfiança o convencia de que nenhum humano ali poderia igualar sua superioridade de homem-peixe. Homens-peixe eram a forma de vida suprema, os humanos nem sequer se qualificavam para comparação. Ele desprezava profundamente os humanos. Mas, na verdade, ele só intimidava os fracos para alimentar seu complexo de superioridade. Morrer. Along avançou em direção a Shin, identificando corretamente o líder. Uma expectativa cruel preencheu os olhos de Along. Depois de matar aqueles tolos, ele levaria seu tempo punindo Nami, a traidora, junto com toda a vila Kokoyazi. Ele não tolerava traição. A morte era a única resposta. Como alguém pode ser tão suicida? Califa encarou Along com genuíno espanto. Tamanha ignorância do perigo desafiava a crença. Ela já havia anunciado sua afiliação aos piratas cuja. Será que esse idiota nunca tinha ouvido esse nome? Talvez a reputação deles precisasse se espalhar mais se as pessoas ainda tivessem a audácia de agir de forma tão tola. Menor chute de tempestade. Maior. A perna de Califa foi lançada para frente, criando uma lâmina de vácuo que avançou em direção a Long. Com o impacto, sua espada serrilhada se estilhaçou enquanto seu corpo voou para trás como uma marionete descartada. Califa deliberadamente conteve sua intenção de matar. As instruções anteriores de Shin Hancock sugeriram moderação, então Califa evitou um ataque letal. É melhor deixar Shin tomar a decisão final. Observando a figura encolhida de Along, o choque de Nami se transformou em uma alegria avassaladora. O demônio invencível de seus pesadelos não era tão intocável assim, afinal. Como você se sente agora? Shin perguntou com um sorriso cúmplice. O único chute de Califa quase acabou com a vida de Along. Ele sobreviveu por uma margem mínima. Embora Califa tenha poupado, Along sofreu ferimentos graves. Parece real. Como se eu estivesse sonhando. Mesmo agora, Nami lutava para processar a realidade. O imparável Along dos seus maiores medos foi derrotado por uma única técnica. A impossibilidade de tudo isso a deixou atordoada. Como isso é possível? Humanos inferiores não poderiam me machucar. A fúria impotente de Along ecoou pelas ruínas. Observando sua fúria patética, os lábios de Shin se curvaram em desdém. Criaturas como Along só lhe despertavam desprezo. Ele não entendia a real posição dos homens-peixe. Sua discriminação contra os humanos era ridiculamente merecida. Além disso, Along havia navegado pela Granline. Ele não deveria compreender a profundidade daquelas águas. Um lixo como ele não apenas fracassaria no Novo Mundo, como também mal se classificou para a primeira metade da Granline. O Novo Mundo. Ele não duraria o suficiente para sequer ser considerado bucha de canhão. Eu vou matar todos vocês. O rugido furioso de Along precedeu sua luta para se levantar, olhos assassinos fixos em Shin e Califa. As ilusões deste homem-peixe não têm limites. Gabando-se de uma força tão lamentável.
Mesmo que o próprio Jimbe aparecesse, ele demonstraria o devido respeito aqui. Califa ajustou os óculos com desdém. O enfurecido Along congelou ao ouvir o nome de Jimbe. Eles conheciam Jimbe. Aquele cachorrinho de estimação havia se vendido para obter favores do governo, vivendo uma vida luxuosa agora. Along o desprezava. Copy System capítulo 606. Morte de Along humanos. Quero todos vocês mortos. Along se levantou com dificuldade e soltou outro rugido. Mesmo sem sua lâmina serrilhada de Kiribashi, Along permaneceu inabalável. Seu corpo inteiro servia como uma arma, dentes afiados como navalhas, capazes de cortar o próprio aço. Seu nariz pontudo servia também como uma lança, capaz de desviar golpes de espada com facilidade. Claro, isso só se aplicava a ataques comuns. Qualquer espadachim de verdade cortaria Along ao meio com um esforço casual, garantindo sua destruição completa. Ainda não consigo entender essa ala. Shin observou Along avançando com leve irritação. A conversa anterior não lhe havia ensinado nada. Seus ferimentos não lhe deram um choque de realidade suficiente. Shin havia se enganado, presumira que Along possuía a noção situacional básica. A realidade provou o contrário. Apesar das proclamações em alto e bom som de Along, suas ações revelaram pura covardia. Depois de toda aquela arrogância, ele de repente se virou e fugiu em pânico e desespero. Along está mesmo fugindo. Não me observou, atordoada e incrédula, enquanto seu algoz lutava para escapar. O capitão lhe deu permissão para sair. A forma de Califa desapareceu, reaparecendo diretamente no caminho de Along. Ao vê-la materializar-se repentinamente, Along parou bruscamente, com o rosto contorcido de medo. Essa mulher quebrou sua arma e causou ferimentos graves em seu corpo supostamente imune com um único chute. O medo tomou conta de Along, apesar de sua alegada superioridade sobre os humanos. Quando confrontado com indivíduos verdadeiramente poderosos, sua coragem evaporou completamente. Mulher, não me provoque os demais, senão... Em meio à ameaça, Along avançou em um ataque desesperado. Ela não o pouparia, sua única opção era lutar. Morra, mulher tola. Ao vê-la completamente sem movimentos defensivos enquanto ele se aproximava, uma satisfação cruel se espalhou pelo rosto de Along. Seu punho avançou em direção a Califa com força suficiente para deformar o próprio aço. No entanto, após o golpe, Along congelou em confusão. Nenhuma sensação de impacto, seu punho havia atravessado o ar. Você acha que alguém como você poderia me tocar? Eu poderia matar gente da sua laia o dia todo sem esforço. A voz fria de Califa ecoou atrás de mim. Along sentiu o impacto devastador antes que pudesse reagir, seu corpo sendo catapultado para trás, abrindo uma cratera no chão. Ele lutou desesperadamente para se levantar, mas seus ferimentos eram graves demais. Apesar dos esforços, ele só conseguiu olhar para cima com ódio impotente. Libertem-me imediatamente. Meu irmão jurado é Jimbe dos Sete Senhores da Guerra. Along jogou sua última cartada. Shin achou aquilo genuinamente divertido. Se Jimbe estivesse presente, ele poderia de fato tentar um resgate. Mas ameaçá-lo com o nome de Jimbe? Que tipo de piada era essa? Nami, ele é todo seu. Shin se dirigiu ao seu navegador. Meu! A expressão de Nami ficou vazia antes de mudar para encarar Along. O olhar cruel de Along se fixou nela. Nami, você não tem coragem de me matar. Ainda fazendo ameaças na sua posição? Acabe com ele, Nami. Shin entregou-lhe a espada Kusanagi. Lâminas comuns teriam dificuldade para cortar as escamas resistentes de Along. Mas a Kusanagi era um dos artefatos lendários do mundo Naruto. Shin a havia testado pessoalmente. A lâmina se equiparava facilmente às espadas de grau supremo. Você não tem coragem. Se Along sobreviver, você acha que ele poupará a Vila Kokoyazi? Shin estudou Nami atentamente. Sobreviver neste mundo exigia abandonar a piedade excessiva. Quanto mais compaixão alguém demonstrasse, mais sofrimento viria. Along, você cometeu atrocidades demais. Hoje eu vingo minha mãe, Belmere. O ódio se cristalizou nos olhos de Nami ao se lembrar de sua mãe adotiva. Morra, Along. A hesitação de Nami desapareceu quando ela levantou a Kusanagi, abaixando em um arco decisivo. Os outros homens-peixe tentaram resgatá-los, mas o chute tempestuoso de Califa os dividiu instantaneamente.
Ela havia demonstrado misericórdia para com Along sob as ordens de Shin. Tal restrição não se aplicava aos demais piratas. Você não pode me matar. A voz de Along transbordava desdém. Com a força patética de Nami, mesmo armada com uma espada, ela não conseguiria feri-lo. A fé de Along em suas defesas permanecia absoluta. A realidade destruiu suas ilusões. Quão afiada era uma espada de grau supremo! Ela podia cortar a própria pedra do mar. Seu fio por si só era suficiente, não era necessária grande força. Romper as defesas de Along provou ser trivialmente simples. Então, quando Nami atacou, os olhos de Along se arregalaram em descrença final. Sem sofrimento prolongado, um golpe certeiro liquidou para sempre. Observando o cadáver de Along, Nami sentiu ondas de desconexão. Conseguiu manter a compostura apesar da náusea, já tinha visto mortes demais. Mas tirar uma vida? Isso marcou sua primeira morte, o que explica a sensação perturbadora. Along está mesmo morto. Eu finalmente vinguei Belmere. Nami caiu de joelhos enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Belmere era a mãe adotiva de Nami e Nojiko, uma ex-fuzileiro naval assassinada por Along. Ela morreu protegendo suas filhas. Shin se aproximou e bagunçou delicadamente o cabelo de Nami, oferecendo apoio silencioso em vez de banalidades vazias. Algumas dores precisavam de espaço para respirar. Depois de um tempo considerável, Nami finalmente se recompôs, olhando para Shin com profunda gratidão. Obrigada, capitão. Seus agradecimentos tinham um peso genuíno. Vocês são minha tripulação agora. Meu povo não sofre injustiças. A resposta de Shin veio naturalmente. Juntar-me aos piratas cuja é minha maior honra. Nami falava sério. Sem elas, a vingança poderia ter permanecido para sempre fora de alcance. Na história original, embora Luffy tenha derrotado Along, o Homem-Peixe sobreviveu e enfrentou a prisão. Vamos voltar para a vila. Partiremos em breve, então despedam-se. As palavras de Shin não deixaram margem para dúvidas. Seu tempo no East Blue estava quase no fim, em breve retornariam a Grand Line ou ao Novo Mundo. Nami assentiu, mas agarrou o cadáver de Along antes de sair. Ao retornar à vila, a reação de Genzo ao ver o corpo de Along foi de puro choque. Será que Along está mesmo morto? Genzo mal conseguia processar a cena. Sua alta exclamação atraiu outros moradores, que rapidamente os cercaram para olhar o cadáver. Sim, Along morreu. A vila está livre agora. Chega de viver sob a tirania dos homens-peixe. O sorriso de Nami irradiava pura alegria. Seu sonho de longa data havia se tornado realidade. Além disso, todo o dinheiro que ela havia economizado poderia ficar com ela. A felicidade a inundou completamente. Copy System Capítulo 607. O restaurante Marbaratie. Por causa da morte de Along, a Vila Kokoyasi realizou um banquete, trazendo a melhor comida e bebida que havia. Ficou claro que todos ficaram emocionados com sua morte. Obrigada, Nami. Nós a entendemos mal antes. Pedimos desculpas, admitiram alguns moradores, aproximando-se dela com expressões de desculpas. Nami os perdoou. Ou melhor, ela nunca tinha ficado brava. Nojiko, estou indo embora. Nami disse para sua irmã enquanto elas se sentavam juntas. O rosto sorridente de Nojiko ficou sério. Ela olhou para Nami e balançou a cabeça levemente. Eu sei que você precisa. Só fique segura aí fora. Nojiko não queria que ela fosse embora, mas também sabia do seu sonho, desenhar um mapa do mundo inteiro. Era um sonho grandioso, difícil de realizar. Agora que Nami iria prosseguir, Nojiko não ficaria no seu caminho. Sim, voltarei para te ver no futuro. Aliás, as frutas que ganhei antes, vou deixar todas para você. Nami disse para Nojiko. Conseguir dinheiro da gananciosa Nami não era nada fácil, mas Nojiko era a pessoa que ela mais valorizava. Então, ela queria muito que ela tivesse uma vida melhor. Nojiko não recusou, mas ainda deu alguns conselhos a Nami. No dia seguinte, Nami foi ao túmulo de Bellimere para prestar suas homenagens e depois deixou a Vila Kokoyasi com Shin. Olhando para a Vila Kokoyasi, Nami ficou um pouco perdida em pensamentos. Não se preocupe, não é como se você nunca mais fosse voltar. Se sentir saudades da vila, você sempre pode voltar, disse Shin para Nami. Nami assentiu e perguntou a Shin, capitão,
Seria possível plantar uma árvore no navio? Uma tangerineira. Além de dinheiro, o que Nami mais gostava eram tangerinas. Há lugares vazios no navio. Se você quiser plantar uma árvore, vá em frente, mas você terá que cuidar dela você mesma, disse Shin a Nami. Ele não a recusou. O plutão era enorme, com bastante espaço vazio. Quanto ao sabor das tangerinas, isso não lhe importava. Obrigada, capitão Nami, disse a Shin com alegria. A propósito, você já ouviu falar do restaurante à beira-mar Baratie? Perguntou Shin a Nami. Como uma pessoa do East Blue, ela deveria ter ouvido falar. Já ouvi falar. Dizem que é um restaurante marinho flutuando no mar, mas como está à deriva, ninguém sabe sua localização exata. O Baratie não tinha localização fixa e estava sempre à deriva no mar, então não foi fácil encontrá-lo. Então eu mesmo vou encontrá-lo. Shin liberou seu aterrorizante haki de observação. Para a maioria, cobrir uma ilha já era impressionante o suficiente, mas o dele se estendia pelo mar. Encontrei. Shin riu levemente e então controlou diretamente o Pluton para mudar de direção. Encontrou? Como você encontrou? Não me olhou para Shin com uma expressão atordoada. Você nem se mexeu, como encontrou o Baratie? É um poder chamado aqui da observação, disse Shin para Nami. Quando Shin percebeu que Nami não sabia o que era o aqui de observação, ele foi procurar ouvir e pediu que ela ensinasse o básico a Nami. Eles estariam indo para a Grand Line e o Novo Mundo em breve, então seria bom para Nami aprender mais habilidades. Se ela estivesse interessada, Ouvia poderia treiná-la em combate também. Não se tratava de tornar Nami incrivelmente forte, apenas de lhe dar capacidade suficiente para se proteger. Se ela continuasse fraca demais e não conseguisse nem se defender, isso se tornaria um problema real. Ela não podia depender sempre dos outros para proteção. Claro, tudo isso dependia de Nami realmente querer aprender. Ficar mais forte não foi uma tarefa fácil. Ele também poderia considerar encontrar uma boa Akuma no Mi para ela comer. Claro, elas tinham desvantagens, mas o poder que forneciam era incrível. Vamos ao restaurante Mar Baratie? Hancock perguntou a Shin. Shin assentiu. Ele já havia perguntado a Nami e confirmado que Luffy havia zarpado. Ela e Luffy até se conheceram. Ele a convidou para se juntar à sua tripulação, mas ela recusou. Shin não tinha ideia se Luffy já havia chegado ao Baratie, mas isso não importava. Ele não iria lá para encontrar Luffy de qualquer maneira. Seu principal objetivo era experimentar a comida. Como ele poderia deixar de comer em um restaurante tão famoso? Com a velocidade de Pluton e sabendo exatamente onde ficava o Baratie, a viagem foi rápida. Não demorou muito para que avistassem o navio. Navegaram lentamente em direção ao restaurante flutuante, passando por vários navios piratas ancorados nas proximidades. Traço. Chefe, um navio incrível chegou. Você deveria vir ver isso. Perguntou um chefe até Zef. Zef olhou para o chefe, assustando-o. Como Zef era bastante irritável, ele costumava bater nas pessoas. Cliente é cliente. E se eles causarem problemas, não temos medo de lidar com isso, disse Zef calmamente. Então Zef ainda se preparou para dar uma olhada. Foi bom entender a informação. E se fosse um pirata difícil de provocar? Mas depois de dar uma olhada, Zef congelou. Seu corpo inteiro não aguentou mais e ele caiu no chão. O que houve com o velhote? Sanji olhou para Zef. Achei que ele fosse durão. Por que ele caiu de repente? Impossível. Porque alguém assim estaria em um lugar remoto como East Blue. Zef olhou para a bandeira dos piratas Kuja. Nem todos os moradores do East Blue desconheciam os piratas Kuja, e Zef sabia sobre eles. Ele ainda prestava atenção aos jornais com frequência. Os piratas Kuja, agora a tripulação pirata mais forte do mundo. A força do capitão Shin Uzumaki era ainda mais assustadora que a do Barba Branca. Um monstro como aquele estava completamente fora de seu alcance. Zef também já havia navegado na Grand Line antes e retornado ao East Blues sem problemas depois de um ano. Foi justamente por ter estado na Grand Line que ele soube quão aterrorizante era. E a Grand Line e o Novo Mundo eram completamente incomparáveis. Ele nunca tinha estado no lendário Novo Mundo, e os piratas Kuja eram as potências do Novo Mundo. Contanto que não o encontraremos, ele provavelmente não vai se incomodar conosco, disse Zef enquanto se levantava, lançando um olhar para Sanji que estava por perto. Velho, você está bem?
Sanji perguntou a Zeff, preocupado. Embora batesse nele com frequência, Sanji não guardava ressentimentos contra ele. Bah! A pergunta foi respondida com um chute rápido na cabeça. A perna protética de Zeff atingiu Sanji, deixando-o inconsciente. Enquanto a escuridão o dominava, o último pensamento de Sanji foi confuso. Que diabos foi isso? Copy System capítulo 608. Não me arraste para baixo com você. Ao ver Sanji inconsciente, os chefes do navio sentiram um pouco de compaixão. Até os clientes o encararam com compaixão. Prendam Sanji, ordenou Zeff. Embora não soubessem o porquê, a ordem de Zeff era tudo. Já que ele disse para prendê-lo, é claro que o fariam. Não me culpe. Estou fazendo isso para o seu bem, para que você não se meta em encrenca, disse Zeff calmamente. Ele conhecia muito bem a fraqueza de Sanji. No momento em que uma bela mulher apareceu, o garoto se transformou em um idiota bajulador. Os piratas Kuja eram quase todos mulheres, e sua vice-capitã, Hancock, era aclamada como a mulher mais bonita do mundo. Zeff o deixou inconsciente como precaução. Melhor prevenir do que remediar se os hormônios de Sanji desencadeassem uma guerra que eles não pudessem vencer. Zeff ainda controlou seu famoso temperamento e ordenou expressamente à sua equipe que retirasse todos os clientes do restaurante, expulsando-os um por um até que o local estivesse vazio. Logo, quando o pelotão dos piratas Kuja chegou, não havia um único cliente no restaurante. Aí, espero que não seja um desastre, suspirou Zeff. Se algo desse errado, o restaurante marinho inteiro poderia não ser salvo. Ele era mais experiente e entendia o quão aterrorizantes aqueles poderosos podiam ser. A Grand Line estava cheia de monstros capazes de destruir um navio sem esforço. E eles não eram páreo para os lendários piratas do Novo Mundo. Os chefes do navio não entendiam por que o seu chefe de cozinha estava sendo tão cuidadoso, mas todos ficaram sérios rapidamente. Eles sabiam exatamente que tipo de homem Zeff era. Se ele estava mesmo optando pela segurança, tinha que ser alguém incrivelmente perigoso, o tipo que você definitivamente não quer irritar. Então eles se concentraram apenas em fazer seu trabalho perfeitamente. Respeitados convidados, sejam bem-vindos, disse Zeff, com o coração batendo forte enquanto cumprimentava Shin com uma reverência respeitosa. Shin entrou no restaurante à beira-mar e não pôde deixar de sorrir levemente. Se não soubesse quem Zeff realmente era, poderia ter pensado que o homem era realmente simpático. Tendo lido a história original, Shin sabia que não era bem assim. Zeff tinha um temperamento terrível. Em seus tempos de pirata, ele era frio e implacável. Mesmo depois de se acalmar um pouco, ele ainda se irritava facilmente. Sanji apanhava dele regularmente por vários motivos. Teremos alguns dos seus melhores pratos, disse Shin a Zeff. Desta vez, ele trouxe todos os piratas Kuja. Felizmente, o restaurante era grande o suficiente para acomodá-los. Por favor, espere um momento. Zeff tentou ao máximo manter a compostura. Parece que este aqui sabe quem somos. Nem todo mundo no Eastíbulo e é completamente ignorante, disse Hancock. Gostaria de saber como são os pratos aqui. Shin era muito exigente. Logo, uma torrente de pratos perfumados e coloridos encheu a mesa. Eles tinham uma aparência e um aroma irresistíveis. Nada mal. É carne de fera marinha, né? Shin examinou a carne assada e, depois de dar uma mordida, teve que admitir que ela fazia jus à sua reputação. Mas onde estava Sanji? Luffy já tinha estado ali e o recrutado para os piratas do Chapéu de Palha. Nesse momento, uma voz alta ecoou da entrada. Ei, velho, tem carne? Estou morrendo de fome. Atrás do jovem turbulento estava uma figura com cabelos verdes como algas. Shin olhou para lá. Luffy, Zoro e Usopp, os três apareceram ali naquele momento. Não estamos fazendo negócios hoje. Zeff saiu e disse calmamente depois de ver Luffy e Zoro. O quê? Mas por quê? A expressão animada de Luffy desapareceu. De repente, seus olhos brilharam novamente. Ei, Nami. Você chegou. Ele a viu e imediatamente começou a correr em direção à mesa, ignorando Zeff completamente. No entanto, antes que pudesse correr, recebeu um chute. Zeff o chutou para longe. Ao ver Zeff agir repentinamente, Zoro imediatamente sacou a espada e o encarou com cautela. Quanto a Usopp, ele estava com medo demais para se mexer. Não perturbe meus convidados,
disse Zef calmamente, embora sua voz carregasse um tom ameaçador que deixou até Zoro inquieto. Não subestime Zef, o velho ainda era incrivelmente forte. Ele havia sido um pirata lendário no East Blue em sua época. Luffy, que foi arremessado para longe, estava bem. Sendo um homem de borracha, ataques contundentes mal o afetavam. Um chute daqueles não era nada. Mas ser jogado para o outro lado da sala ainda o irritava. Por que diabos aquele velhote o atacou do nada? Então é você. Não me reconheceu, Luffy? SSNovelfire.net. Se você está tentando me convidar para sua tripulação, esqueça. Eu já estou com os piratas Kuja, disse Nami a Luffy. Ele já havia convidado uma vez, mas ela desprezava piratas e recusou categoricamente. Agora que fazia parte dos piratas Kuja, ela não tinha a intenção de se juntar aos chapéus de palha. Além disso, tinha pouca fé em Luffy. Pelo que ela vira, ele era apenas um tolo. A ideia de alguém como ele liderando uma equipe era absolutamente perturbadora. O quê? Você já se juntou a outra tripulação pirata? Luffy ouviu isso e imediatamente mostrou um olhar de decepção. Espera aí, são elas? Por que são todas mulheres? Luffy apontou para Hancock e os outros, confuso. Seu pirralho, você está tentando fazer com que todos nós morramos. Zef ficou muito bravo. Ele não queria nada mais do que ir até a cozinha, pegar um cutelo e acabar com a vida do garoto antes que ele pudesse causar mais problemas. Luffy, não é? O Garp sabe que você zarpou? Shin não sentia nenhuma hostilidade por Luffy. Afinal, quem poderia guardar rancor de alguém tão simplório? Ei, você conhece meu avô? Luffy perguntou, surpreso. Zef ficou perplexo. Ele presumira que o garoto fosse apenas um novato, mas claramente não era um novato comum. O neto de Garp. O herói da marinha Garp. Espera aí, seu avô é o Garp? Zoro e Usopp ficaram completamente perplexos. Eles nunca imaginaram que seu capitão teria um avô fuzileiro naval. Que loucura! Um avô fuzileiro naval, e o garoto foge para se tornar um pirata. E não qualquer fuzileiro naval, Garp, o herói, uma lenda viva. Sim, é ele. Luffy olhou para Zoro chocado e disse. Copy System capítulo 609, Don Krieg, governante do East Blues. Se alguém soubesse quem realmente era o pai de Luffy, Zoro provavelmente não o teria seguido. Você e meu avô estão se dando bem? Luffy perguntou a Shin com uma atitude despreocupada. Ele não demonstrou medo de Shin, mas os olhos de Zoro se estreitaram com o cálculo. Não se deixe enganar pelo péssimo senso de direção de Zoro, ele não era idiota. Ele conseguia ler o medo nos olhos de Zef quando o chefe olhou para este homem. Este estranho era perigoso, poderoso além da compreensão deles. Zoro esperava que Luffy não fizesse nenhuma besteira. Seu avô e eu não somos exatamente amigos. Sabe como é, um é fuzileiro naval, o outro é pirata. Isso mesmo. Luffy assentiu simplesmente. Proprietário, esta refeição é por minha conta, disse Shin a Zef. Zef congelou por um momento. Se Shin os queria ali, não os expulsaria de novo. Ele só tentara se livrar deles antes porque estava preocupado que aqueles idiotas pudessem irritar Shin. É verdade que, se irritaram Shin Uzumaki, não teve nada a ver diretamente com Zef, mas aquele era o território dele. Ele não queria ser pego no fogo cruzado. Mas agora que Shin havia falado, Zef não tinha escolha a não ser obedecer. Expulsá-los após a declaração de Shin seria um insulto direto, e as consequências seriam severas. Obrigado, você é uma boa pessoa. Luffy imediatamente rotulou Shin como um dos mocinhos. Eu não sou uma boa pessoa. Lembre-se disto, nestes mares, pessoas boas não vivem muito. Shin lançou um olhar significativo para Luffy. Luffy coçou a cabeça, intrigado com o aviso. Shin não deu mais detalhes e retornou ao seu assento. Você parece interessado naquele idiota. Robin perguntou depois de se sentar. Nem brinque com isso. Eu não balanço assim, disse Shin rapidamente. Robin revirou os olhos. Obviamente não era isso que ela queria dizer. Na verdade, esse garoto não é tão simples quanto parece. Shin riu baixinho e continuou. Embora Luffy fosse simplório, ele estava longe de ser estúpido. E sua origem era tudo menos comum. Se você tivesse que escolher quem tinha as conexões mais insanas em todo o mundo de One Piece, seria Luffy, sem dúvida. Marinha, Exército Revolucionário, Piratas,
Ele tinha aliados em todos os lugares. Não era incrível? Se Luffy estivesse em perigo real, seu pai, Dragon, ficaria parado assistindo. Do lado da marinha, se não fosse pela influência de Garp, Luffy já teria sido capturado há muito tempo na história original. Aokiji teve várias chances de capturá-lo, mas acabou dando a cara a Garp. Também foi uma sorte que Luffy nunca tenha encontrado Akainu. Pode ser sorte ou destino. Do lado dos piratas, pelo menos Shanks era seu protetor. Shanks havia apostado um braço inteiro nele. Perder esse braço afetou significativamente seu poder de combate. O impacto não foi pequeno. Bah! Nesse momento, a porta do restaurante Baratie foi repentinamente aberta, e um pirata que parecia miserável entrou. Onde estão as pessoas? Traga-me comida rapidamente. Você quer morrer? Zef se moveu instantaneamente, sua perna borrou enquanto ele chutava o intruso para longe com força explosiva. Que diabos está acontecendo hoje? Ter um cara poderoso como Shin Uzumaki aqui já era estressante o suficiente. Por que idiotas continuavam aparecendo para testar o destino? Se você quer morrer, pelo menos escolha um momento melhor. Shin olhou para o recém-chegado, Jin, o homem-demônio, comandante dos piratas Krieg. Sua força era respeitável, pelo menos. Na história original, ele também vinha aqui pedindo migalhas. Começou se comportando como um durão, mas foi expulso pelos cozinheiros Baratie. Foi Sanji quem finalmente lhe deu água e arroz frito, o que o fez soluçar de gratidão enquanto se curvava em agradecimento. Já que Jin estava aqui, Krieg não poderia estar muito atrás. Falando em Krieg, a sorte do homem era absolutamente terrível. Ele se autodenominava o governante do East Blue, mas depois de entrar na Grand Line, conheceu Mihawk em uma semana e foi mandado de volta correndo com o rabo entre as pernas. Jin foi expulso. Desta vez, ninguém lhe ofereceu sequer uma migalha. O rosto de Zef permaneceu impassível. Quando viu Jin ainda rondando o local, ele o expulsou de vez. Se Shin não estivesse lá, Zef poderia ter ajudado o sujeito. Ele entendia a fome melhor do que ninguém. Ele e Sanji tinham passado por aquele inferno juntos. É exatamente por isso que Sanji não suportava pessoas que desperdiçavam comida. Traço. Pode ser que venha um show e tanto, disse Shin com um leve sorriso. Um show? Você está falando daquele pirata que foi expulso? Perguntou Hancock. Sim e não. Shin manteve a resposta enigmática, mantendo o suspense. Sua tripulação provavelmente já estava acostumada com suas dicas misteriosas. Embora internamente incomodados, não insistiram mais. Sabiam que ele não daria mais detalhes, mesmo que lhe pedissem. Pouco tempo depois, Jin retornou, e dessa vez, Krieg o acompanhou. De volta. Você está mesmo tão ansioso para morrer? Os olhos de Zef ficaram glaciais. Então é você, Zef Perna Vermelha. Krieg o reconheceu. Rumores diziam que ele também já havia entrado na Grand Line. Krieg. O reconhecimento de Zef foi imediato. Ambos eram lendas do East Blue, como ele poderia não conhecê-lo? Eu recomendo fortemente que você não cause problemas agora, disse Zef categoricamente. Se Krieg realmente quisesse começar algo agora, a morte seria sua única saída. Zef estava confiante de que conseguiria lidar com o Krieg atual. Afinal, o homem estava tão enfraquecido pela fome que provavelmente não conseguiria derrotar nem mesmo um chefe comum. Não estou aqui para causar problemas. Só para comer. Não se preocupe, eu pago quando estiver satisfeito. Enquanto Krieg falava, um brilho astuto brilhou em seus olhos. Zef ficou em silêncio por um momento, depois disse, não entrem no restaurante. Fiquem do lado de fora. Para evitar qualquer incidente que pudesse colocar os Baratie em perigo, Zef se recusou a deixá-los entrar. Uma luz fria brilhou nos olhos de Krieg, uma intenção assassina cintilando em direção a Zef. Ele nunca havia suportado tamanha humilhação. Entretanto, reconhecendo seu atual estado de fraqueza, ele cedeu, acenando para Zef com um sorriso bajulador. Zef não disse mais nada, ordenando à cozinha que preparasse comida para eles comerem lá fora. Eles estavam terminantemente proibidos de entrar no restaurante. Logo, como um animal faminto, Krieg devorou tudo vorazmente até ficar satisfeito, com a força retornando aos seus membros. Jin, vamos tomar esse lugar. A expressão de Krieg se tornou fria e implacável. Capitão, isso não parece certo.
Jin hesitou, dividido entre o dever e a consciência. Eles tinham acabado de receber misericórdia. Como ele poderia retribuir essa gentileza com violência? Apesar de toda a sua reputação de pirata implacável, Jin tinha seu próprio código de honra. Naquele momento, ele não conseguia se obrigar a agir. Copy System capítulo 610. A chegada de Mihawk. Percebendo a relutância de Jin, uma expressão fria e calculista brilhou nos olhos de Krieg. Ele desprezava subordinados desobedientes acima de tudo. Jin, você está me traindo? A voz de Krieg carregava uma promessa letal. Ele agarrou sua enorme lança de guerra, energia perigosa irradiando de sua forma. Não, capitão. Nunca. Jin disse rapidamente. Ele jamais trairia Krieg. A lealdade de Jin era profunda, embora a lealdade a um homem tão cruel fosse, em última análise, inútil. Boron. A lança de guerra de 1 tonelada de Krieg destruiu as portas do Baratie com força devastadora. Mulheres. Tantas mulheres lindas. Os olhos de Krieg brilharam avidamente quando ele avistou os piratas Kuja lá dentro. Esse olhar nojento. Quem te deu permissão para me olhar assim? Morra. Os olhos de Hancock brilharam com fúria ártica. Uma luz de espada irrompeu de sua lâmina, uma energia rosa que cortou o próprio espaço. Krieg, mal passando pela porta, foi cortado ao meio em um instante. Jin ficou paralisado em choque. O capitão deles, o governante do East Blue, estava morto. Abatido com um único golpe por uma mulher. Os piratas sobreviventes se espalharam como baratas, fugindo em pânico. Jin também queria fugir, mas sua lealdade a Krieg não o permitia. Essa devoção era mais profunda do que medo ou bom senso. Mesmo diante de probabilidades impossíveis, ele não conseguia se esquivar de seu dever. Shin observou Jin com leve interesse. Embora reconhecesse que Jin não era totalmente má, atacá-la agora significava morte certa. Além disso, que pirata era realmente gentil. Jin era apenas decente comparado aos piores da sua espécie. Vingarei nosso capitão. Jin rugiu, tonfas na mão enquanto atacava Hancock. Outro clarão de luz rosa da espada. A energia percorreu o corpo de Jin sem esforço. Ele seguiu seu capitão rumo ao esquecimento. Traço. HMPH. Idiota ignorante. Hancock embainhou sua lâmina com elegância praticada. A testa de Zeph se encheu de suor frio. Seria esse o verdadeiro poder dos piratas Kuja? Até mesmo o pirata mais forte do East Blue, eliminado com um golpe casual. Esse nível de esgrima transcendia a mera habilidade. Esse era o reino dos verdadeiros mestres espadachins, talvez até mesmo de um lendário grande espadachim. Zoro se levantou abruptamente. Testemunhar a habilidade de Hancock com a espada o abalou profundamente. A habilidade dela superava a dele em proporções que ele nem conseguia compreender. A vontade de desafiá-la queimava em seu peito. Ele deu um passo à frente. A mão de Luffy agarrou seu braço, puxando-o para trás com um sorriso brilhante. Zoro, senta e come. Aonde você pensa que vai? Luffy não era burro. Ele percebeu as intenções de Zoro instantaneamente, mas Zoro não tinha a mínima chance. Exatamente, Zoro, não faça nenhuma besteira. Ela poderia acabar com nós três sem suar a camisa, disse Usopp freneticamente. Desafiar aquela mulher? Ela o mataria antes que ele pudesse sacar a lâmina. Zoro estava completamente em desvantagem. Luffy interveio para salvá-lo. Ele não queria que seu recém-recrutado companheiro de tripulação desaparecesse num piscar de olhos. Quando Zoro estava prestes a protestar, uma aura de espada verde repentinamente cortou o ar em direção a eles. Essa é a assinatura de Mihawk. O olhar de Ouvia perfurou a distância. No mar distante, Mihawk estava em sua pequena embarcação, com a lâmina em punho. Então esse é o show que Shin mencionou. Robin murmurou em compreensão. Agora ela entendia o que Shin esperava. Era o próprio Mihawk. Mas como Shin sabia que ele viria? E por que o maior espadachim do mundo apareceria de repente em um lugar remoto como East Blue? De fato, alguém do calibre de Mihawk visitando East Blue era quase impensável, mas lá estavam a tripulação de Shin e Mihawk. Que pressão de espada terrível! Zoro esqueceu completamente de desafiar Hancock, seu olhar fixo no mar. Embora ainda não pudesse ver Mihawk, ele podia sentir a intenção avassaladora da espada irradiando daquela direção.
Zoro não o reconheceu como Mihawk, mas tinha certeza, era um espadachim extraordinariamente poderoso, alguém que existia em reinos além de sua compreensão atual. A testa de Zeff pingava suor. Que diabos está acontecendo? Outro monstro no East Blue. Traço. Isso é um desafio? A voz de Hancock tornou-se áspera como aço. Ela desembainhou a lâmina em um movimento fluido, e a energia rosa da espada destroçou o ataque de Mihawk. O próprio mar se abriu sob seu contra-ataque, incapaz de se curar por longos momentos. Sua aura de espada continuou avançando, em direção ao distante Mihawk. Os piratas cuja, como esperado. Mihawk murmurou para si mesmo, levantando sua lâmina para desviar a energia que se aproximava. Originalmente, Mihawk estava apenas entediado, perseguindo uma tripulação pirata, os piratas Krieg. O autoproclamado governante do East Blue teve um azar terrível ao chegar a Grand Line. Ele encontrou Mihawk, e um Mihawk entediado, aliás. Então, naturalmente, ele destruiu a frota de Krieg. Ele perseguiu Krieg por todo o caminho de volta ao East Blue por capricho, sem nunca esperar encontrar os piratas Kuja ali. Os piratas Kujas se moviam como fantasmas, encontrá-los nunca foi fácil. Mihawk presumiu que eles estariam no Novo Mundo. Encontrá-los no East Blue foi inesperado, mas uma sorte. Mihawk buscava uma chance de desafiar Shin. Rumores afirmavam que a habilidade de Shin Uzumaki com espada atingiu níveis transcendentais e que ele havia treinado pessoalmente Hancock no manejo da lâmina. Em sua batalha com Hancock, Mihawk havia experimentado a derrota. Embora tivesse empregado suas habilidades com Akuma no Mi em vez de pura esgrima, uma derrota era uma derrota. Sem desculpas. Então ele abriu mão do título de espadachim mais forte do mundo. Após a derrota, que direito ele tinha de reivindicar tal título? O orgulho de Mihawk não permitiria tal desonestidade. Logo, a pequena embarcação de Mihawk chegou a Baratie. É o Mihawk. A excitação de Zoro explodiu ao vê-lo. O espadachim mais forte do mundo, o próprio Dracula Mihawk. Embora Mihawk tenha sido derrotado uma vez e renunciado ao seu título, Zoro permaneceu ignorante desse fato, assim como a maior parte do mundo. Capitão, preciso desafiar Mihawk. A voz de Zoro carregava absoluta determinação. Ao ouvir sua determinação e a palavra capitão, Luffy entendeu a convicção do seu companheiro de tripulação. Ele soltou o braço de Zoro e deu um passo para trás. Ele podia sentir a presença avassaladora de Mihawk. Só a aura o fazia sentir como se pudesse ser partido em dois. Se Mihawk atacasse seriamente, provavelmente conseguiria matá-lo com um único golpe. Zoro definitivamente não tinha chance, seus níveis de força eram comparáveis. Mas Luffy também entendia o sonho de Zoro. Ele só podia oferecer seu apoio. Cair enquanto se persegue o próprio sonho não era vergonhoso. Assim como sua própria ambição de se tornar o rei dos piratas, por mais impossível que parecesse, ele trilharia esse caminho até o fim. A declaração de Luffy não se resumia a meras palavras. Mihawk, eu desafio você. Zoro deu um passo à frente, sua voz ecoando através da água. Os olhos de Mihawk se voltaram para Zoro por um momento. A teimosa determinação do garoto era digna de nota. Em outras circunstâncias, ele poderia ter considerado a ideia de colocá-lo em seu devido lugar. Mas Mihawk estava ali por um motivo. Ele vinha caçando os piratas Kujameses, e eles finalmente haviam aparecido no East Blue. Seu verdadeiro alvo era Shin. Ele precisava ver com os próprios olhos do que o chamado mais forte do mundo realmente era capaz. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.